Ótimo. Boa noite a todos. Um beijo no coração. Já pedimos, então, recebemos a bênção que a Aline pediu, da inspiração, e nós também pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amigo, e aos nossos amigos espirituais que trabalham conosco, nos conduzindo, nos auxiliando e nos inspirando nesse trabalho que nós realizamos em nome de Deus. Nós separamos o tema obsessão e decidimos trabalhar no livro Pensamento e Vida, o capítulo 27, intitulado Obsessão. Aí você pode me perguntar, poxa, Conceição, obsessão cabe nessa hora? Cabe. E eu acredito que muito mais nessa hora. Porque nós vamos entender o pior do que um vírus é a nossa condição psíquica, que nos tem feito perder toda uma encarnação. O que eu mais amo nessa doutrina espírita é o bom senso. E quando a gente estuda obsessão, nós somos obrigados a estudar sintonia. E quando nós estudamos em sintonia... Oi, Natália! E quando nós estudamos sintonia, nós vamos percebendo e nós vamos entendendo, à medida que nós estudamos, que é uma lei inderrogável. O Espiritismo ele me dá lucidez que eu posso andar com um santinho pendurado no pescoço, eu posso tomar banho de sal grosso, tomar banho de folha disso, folha daquilo, eu posso dar 3 pulinhos disso, 3 pulinhos daquilo, não interessa. Não existe essa história, vamos pedir para os guias espirituais e fazer uma limpeza em nossa casa, é enxugar gelo. Então, nós temos que começar, a doutrina muito clara, ela nos diz de forma muito clara que sintonia é uma lei inderrogável, ou seja, o grupo de espírito ao qual você está vinculado psiquicamente, só tem uma pessoa que pode mudar isso, é você. Então, nós vamos pegar ponto a ponto. Então, se por um acaso a tua casa, o teu ambiente é denso, não adianta os espíritos chegarem, eles não vão nem perder tempo. Limpa, 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 tira todos. Daqui a pouco vai estar tudo sujo de novo. Por isso que a gente diz que é enxugar gelo. Então, se você toma um banho disso ou um banho daquilo, ou você reza 3 Pai Nosso, 4 Pai Nosso, e se você não fizer uma mudança íntima, você não muda a sintonia. E se você não faz uma mudança íntima, isso quer dizer que o teu pensamento também não muda. Então, logo, o teu ambiente psíquico vai continuar o mesmo. E as tuas sintonias também. Então, o que essa doutrina nos traz de lucidez? Se tu queres melhor companhias e se tu queres um ambiente psíquico saudável à tua volta, te evangeliza. Te torna um humano melhor. Essa lição, quem nos trouxe foi Jesus. Quem nos trouxe foi Jesus. Então, obsessão, ela está ligada diretamente com sintonia. Nós vamos pegar aqui tópicos, tá? Tópicos do livro Pensamento e Vida sobre obsessão. Vamos pegar primeiro a etimologia da palavra obsessão. Obsessão. Apego, etimologia, tá? Apego exagerado a um sentimento ou a uma ideia disparatada. Olha, apego exagerado. Isso é a etimologia da palavra obsessão. Agora, nós vamos ver a obsessão dentro do espiritismo. Então, a palavra obsessão, ela diz que é um apego exagerado. Então, quando eu falo em sintonia, há um apego exagerado àquilo que eu idealizo. Aquilo que eu idealizo, aquilo que eu desejo, aquilo que eu adoro. Quando no Antigo Testamento eles vão contra a idolatria, é essa idolatria. O que nós
idolatramos? O corpo? A beleza física? O dinheiro? O prazer? Os vícios? Pessoas? Quantos de nós idolatramos pessoas? Eu não consigo viver sem você. O que é isso? Isso é idolatria. E também uma obsessão. Porque é um apego exagerado. Então, aí vem o nosso querido Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, mensagem de número 27, são 30, essa é a 27. Ele diz assim: a obsessão é o equilíbrio, olha equilíbrio, gente, equilíbrio de forças inferiores, retratando-se entre si. Então, a obsessão é um equilíbrio. Há um desencarnado ou encarnado e há um outro encarnado aqui. Então, há um equilíbrio. Então, o primeiro ponto eu vou repetir. A obsessão é o equilíbrio de forças inferiores, equilíbrio, retratando-se entre si. Então, estamos os dois no mesmo nível. Então, só nesse movimento aqui, só nessa primeira fase, não existe vítima, existe parceiros. Uma obsessão só acontece porque há uma parceria entre obsessor e obsidiado. Existe sintonia. E volto a repetir, sintonia é uma lei inderrogável. É uma lei divina e é inderrogável. A única pessoa que pode modificar sou eu. Se eu mudo o meu psiquismo, se eu mudo as minhas atitudes, se eu mudo os meus comportamentos, naturalmente eu mudo as minhas companhias espirituais. Emmanuel diz assim: muita vez aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Então, a obsessão ela também ocorre de encarnado para encarnado, começando ainda como uma sugestão. Então, basta um capeta encarnado. Estou brincando, tá, gente? Mas vamos lá. Basta um capeta encarnado levantar o barulho para que uma avalanche vá junto. Basta um dar uma sugestão. E se os demais estiverem em comum acordo, associado e gostou da ideia, vai. Basta a gente ver o nosso país. Então, vamos lá. Está dando para compreender? Então, ele diz, muitas vezes aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Por que o Emmanuel colocou fio? Porque está interligado. Então, olha só, até perdi onde eu estava, mas eu vou dar continuidade. Ele diz, olha, a mente que se dirige a outra mente, ela cria imagens para fazer-se notada e compreendida. Então, amigos, quando a gente está pensando, a gente pensa e cria imagens. Tudo que é espírito vê. A mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida. Ela pensa, pensou, idealiza, cria, plasma. Por isso é que a gente diz, o meu ambiente, tudo aquilo que eu penso, eu plasmo e fica impregnado. Dá um exemplo. Se nós formos a uma senzala, ao chegar naquele ambiente, ali está impregnado todos os sofrimentos que os nossos irmãos passaram ali dentro. Naquele ambiente está impregnado.
Se a pessoa chega ali e tiver um pouquinho de sensibilidade, ela vai perceber e vai, inclusive, ver alguns quadros de imagens que ficaram impregnadas. Por isso é que pessoas que não têm muita informação, ela acha que a pessoa, que o nosso irmão que viveu a experiência de escravo, ainda está ali. Não, a imagem está impregnada ali. Ficou plasmado naquele ambiente. Tudo que se já viveu. Tudo que você já viveu. Aquilo fica. Então, do jeito que a gente pode, por exemplo, esse estudo está sendo gravado. E tudo que nós fazemos na nossa vida, tudo fica gravado. Basta a gente acessar. Tudo. Tudo de bom e tudo de ruim. E a nossa casa também, o nosso ambiente profissional também. Fica ali impregnado. Pensei, plasmou. Realiza, plasma também. A mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida. Prescindindo da palavra, não é necessária a palavra. E da ação para insinuar-se. Então, o que o nosso irmão está dizendo aqui? Porque às vezes a gente diz, ainda bem que eu só penso. Gente, ele diz que não é necessária a palavra e nem a ação para que você entre em sintonia. Basta pensar. Lê o livro A Gênese, o capítulo que vai falar de fluidos. Por isso que o nosso Senhor Jesus dizia, pecado por pensamento. Pecado por pensamento. Poxa, Conceição, mas assim, se a gente só pensa e não faz, isso já não é um benefício? Gente, se a gente pensa e não faz, a gente está se iludindo e se chicoteando. Por quê? Porque eu continuo em sintonia. O pensamento vai vir várias vezes, eu vou pirar o cabeção, eu não vou aguentar muito tempo. É necessário eu não fazer e eu não alimentar o pensamento. Então é um sofrimento enorme. Eu me iludi, aí faço, mas eu penso, eu desejo. É um sofrimento enorme, porque aí você entra em sintonia com esses espíritos, aliás, você entra não, você está em sintonia com esses espíritos, e eles ficam te induzindo, te induzindo, te induzindo. Vou continuar. Diz Emmanuel. Prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, porquanto, ambientando a repetição, pensamento, 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 atinge o objetivo que demanda, protegendo-se sobre aquela que procura influenciar. Então, acaba o quê? É que a gente vai sempre chamar de parceria. Eu penso, sempre vai ter alguém que também pensa, encarnado e desencarnado. Continua Emmanuel. Não existe. Por isto, obsessão unilateral. Não existe uma obsessão por uma parte só. O que eu acho gostoso desse estudo da obsessão é porque o Emmanuel nos traz a responsabilidade toda para a gente. Toda para a gente. A responsabilidade é assim, olha, tá tudo contigo. Então não existe vítima na obsessão, existe parceria. Existe parceria entre ambos. Eu estou em comum acordo com o teu pensamento. Não existe obsessão unilateral. Toda ocorrência desta espécie se nutre à base de
intercâmbio mais ou menos completo. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar Madalena, Maria Madalena ou Maria de Magdala. Maria Magdala era uma prostituta, se eu posso assim dizer, de alto gabarito. Ela tinha seus clientes, os príncipes. Tanto é que ela vivia na Vila Principesca. Ela atendia os romanos, apesar de ser da cidade de Magdala. Então, ela era prostituta, linda e rica. E diz o evangelho que dela tinha 7 daimons. E ela procurou Jesus. Ela gostava da beleza, ela gostava do sexo, ela gostava dos prazeres. Ela estava em sintonia com uma classe de espíritos. Havia ali, ela não era a vítima, havia ali a parceria. Só que quando ela ouviu a boa nova, a boa notícia, ela sentiu uma emoção que ela nunca tinha sentido. E ela decidiu procurar Jesus. Aí você vai ler lá no Boa Nova o diálogo de Madalena com Jesus. O convite que Jesus faz a ela. Essa mulher, diz o nosso Emmanuel, de todos os vultos do Evangelho, foi a que fez a maior mudança. Foi aquela que fez a maior luta íntima. Mais do que Paulo, o apóstolo Paulo. Uma vez ela mudando o seu comportamento íntimo, ela se evangelizando, logo ela não tinha mais sintonia com esse tipo de espírito. E se libertou. Ela buscou Jesus. Jesus a recebeu sem nenhuma crítica. Mas ela decidiu fazer a mudança. Ela fez a força. E não foi fácil. Os convites continuaram. Ela não teve apoio de nenhum dos discípulos, inclusive criticavam ela. Porque ela era sempre apontada como uma prostituta. Não há, por isso, obsessão unilateral. Toda a ocorrência dessa espécie se nutre à base de intercâmbio, estou repetindo, mais ou menos completa. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para o outro, em regime de permuta, permuta é troca constante, troca constante, mais profundo o poder da obsessão. De vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombra em que entrego a mútuo deslumbramento. Gente, vou trocar isso aqui mesmo. Imagina que você começa. Eu acho que eu estou doente. Eu acho que eu tô com falta de ar. Eu acho que eu não estou legal. Olha, será que eu estou com febre? Aí, olha, ai, tá com quase 36,5. Então, eu acho que eu peguei. Eu peguei naquela hora que eu peguei naquele dinheiro. Isso é obsessão. Cai a tua imunidade. Tu entra em sintonia com essa pleia de espírito encarnado e desencarnado. Mas o teu ponto central foi o medo. E nesse movimento do medo, você entra no processo psíquico tamanho e você surta. Você surta. Você pode fazer uma síndrome do pânico. Entrar numa depressão. Ter que procurar o psiquiatra. Ter que tomar medicação.
é o que eu chamo de auto-obsessão. Então, mente sã, pensamento positivo, faça tudo o que tiver, mas sem neura. Sem neura. Sorria. Se entregue para a vida com alegria. Confia. Você acha que alguém vai chegar lá no mundo espiritual e tu veio aqui, tu veio errado, não era para tu vir, não. Volta. Não existe isso. Se tem alguém que é desorganizado, somos nós, mas não Deus. Não Deus. Nós falamos tanto em transição e não entendemos o que é um movimento de transição. Né, gente? Muita vez, eu vou voltar só isso aqui, olha. Vou só repetir. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores, então pensa, eu posso falar de ódio. Imagina você nutrindo ódio por alguém. Rancor. Inveja. Ciúmes. E você fica ali, como ele diz aqui, ó, sustentando essas imagens inferiores. De um espírito para o outro, que lembra que eu estou sempre em processo de associação. Se eu estou obsidiando aquela pessoa com o meu sentimento de ódio, de rancor, eu não estou só. Eu não estou só. Então, se eu penso, logo eu já entro em sintonia. Agora, gente, a gente só quer pensar no mal, mas, poxa, para pensar. Se eu começar a pensar no bem, se eu fizer um esforço para pensar o bem, você já parou de para pensar com a quantidade de espíritos bons que nós estaremos em sintonia? Já parou para pensar? Olha que bênção, né? Olha que bênção. Quanto mais sustentadas as imagens, aqui ele está falando, inferiores de um espírito para o outro, em regime de permuta, né, de troca constante, mais profundo o poder da obsessão. Mais profundo o poder da obsessão. Se eu começo aqui a entrar no processo de tristeza, eu não valho nada, eu estou sendo um peso, ninguém me ama, eu estou muito só, eu estou esquecido. Presta atenção. É questão de tempo a depressão. E se não cuidar, vai ao suicídio. Porque tudo começa pelo pensamento. Tudo começa pelo pensamento. Então, acho que a primeira reflexão que nós temos que fazer é prestar atenção no que temos pensado. Prestar atenção no que temos pensado. Se nós prestarmos atenção no que temos pensado, a gente começará realmente a entender e a perceber quem somos. Quais são as feridas morais que nós devemos trabalhar urgentemente. Então ele diz, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombra em que entregam a mútuo fascínio. Se entregam, porque o que acontece? Eu começo a pensar, eu começo a achar que eu sou uma pessoa esquecida do mundo, que ninguém gosta de mim, que fulano não liga para mim, que Beltrano não liga para mim. Gente, vou caindo, vou caindo, vou caindo. Isso é para tudo. Às vezes a pessoa tem problema na área sexual. O problema que eu digo é
transtorno mesmo. Não pensa em sexo 24 horas. Não consegue olhar para um ser humano e não desejar ou idealizar. Então, você imagina a cabeça dessa pessoa. Mas a pessoa está em luta, está em luta, está em luta, mas vai para o computador, acessa sites pornográficos. Pensa 24 horas. Vai enlouquecer. Então, eu acho que hoje o nosso propósito aqui é mostrar, primeiro, entregar a responsabilidade na tua mão, na nossa mão, e entendermos que não somos vítimas e compreendermos que a solução disso é um pensamento sã e uma atitude sã. Acabou. A gente poderia fechar isso agora e o resumo é esse. A cura da obsessão é evangelizar-se. Continua, Emmanuel. Muita vez, olha isso aqui, gente. A mente obsidiada, olha, ele coloca, a mente obsidiada, lembrando que a mente é o espelho da vida em toda parte. Ele já deu esse conceito lá no início do livro. Muitas vezes, a mente obsidiada se assemelha a um disco de vinil. Você lembra? Por exemplo, hoje eu poderia colocar um pendrive. Então, ele usou o termo disco de vinil, que era o que ele tinha, porque o disco de vinil, ele está lá, não sei se vocês lembram, o povo mais antigão, né, vai lembrar, né, do disco de vinil, e ali está gravado. Aqueles fiozinhos, né, que aquilo ali está gravado, fixado. Então, o que ele diz? Muitas vezes, a mente obsidiada, ela se assemelha a um disco de vinil, arquivando, gente, ordens, arquivando ordens e avisos do obsessor. Eu achei isso tão forte. Vou repetir. Muita vez, a mente obsidiada se assemelha a um disco de vinil, arquivando ordens e avisos do obsessor. Ordens. Aí ele vai dizer, sabe aonde que ele pega essas ordens? Notadamente durante o sono habitual. Quando ali liberamos próprios reflexos, reflexos do quê? Da própria mente, porque eu, durante o dia, eu não faço, mas eu penso. Eu fico ali durante o dia me contendo, achando que ninguém está vendo, todo mundo está vendo o que eu estou pensando. Eu exalo o meu pensamento. Eu exalo o meu pensamento. Por isso que eu posso provocar um mal-estar na pessoa. Por isso que, às vezes, eu não sou bem querida. Às vezes, a gente olha, dá um sorriso, mas o pensamento é de crítica. É de julgamento. Às vezes, o olho não vai dos pés à cabeça, mas a mente vai. Então, notadamente, durante o sono habitual. Então, à noite, quando eu estou dormindo, eu libero geral. O sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos, sem o controle da nossa consciência de limiar. Sem o controle. Entendeu? Por isso que, às vezes, a gente tem determinados sonhos. Ou, às vezes, a gente não lembra, mas acorda com uma sensação. Então, eles aproveitam o momento do sono, lembra do disco de vinil, para gravar em nós ordens. Ordens. Eu achei isso muito forte. E avisos. Ordens e avisos. Ordem é você vai acordar e você vai fazer isso, isso, isso e isso. E a gente, igual uma marionete, faz. Mas faz por quê? Porque gosta. Porque gosta. Porque tem uma empatia. Porque está em sintonia.
Lembra sempre disso. Não existe obsessão unilateral. Porque da mesma forma que à noite, durante o sono, eu posso me encontrar com esses irmãos, eu também poderia encontrar com irmãos maravilhosos. Estudar. Me incentivar para o bem. Continua, então, nosso querido Emmanuel. Ele diz assim, quando liberamos os próprios reflexos durante o sono, sem o controle da nossa consciência de limiar. Aí ele vem, ordens e avisos que a pessoa obsessa atende, de modo quase automático. Qual o instrumento passivo da experiência magnética? No cumprimento de sugestões pós-hipnóticas. Quem já viu alguém sendo hipnotizado, a pessoa acaba fazendo tudo sem consciência nenhuma. E ele diz que esse processo de obsessão, à noite, durante o sono, os espíritos dão ordem, não é sugestão, é ordens, e a gente cumpre e realiza, como se estivesse no processo de hipnose. Aí você vai me perguntar, Conceição, nós somos responsáveis por isso? Como dizia a minha mãe, eu sou péssima para ditado, mas eu vou ver se eu lembro. Quem com porco anda, farelo come. Eu acho que é isso. Não tenho muita certeza. Então, se eu estou junto, se eu entrei em sintonia, se eu sei que é uma lei inderrogável, quanto mais nos rendamos a essa ou aquela ideia, no imo de nós mesmos, lá dentro, no íntimo, quanto mais eu me rendo àquela ideia que está lá no meu íntimo, com maior força nos convertemos nela. Quanto mais estamos nos rendendo, maior força eu me converto a ela. A expressar-lhe, eu passo a expressar os desígnios. Então, eles me dão sugestão. Eu alimento aquela sugestão. E eu passo ao quê? A expressar essa sugestão no meu dia a dia. Eu começo a realizar, a expressar mesmo. A minha vida passa a ficar em torno daquela sugestão. É assim, meus irmãos, diz Emmanuel, que se formam estranhos desequilíbrios que? Estranhos desequilíbrios. Quantos trabalham no movimento espírita? Destruídos por obsessão. Mas qual foi o ponto fraco? Vaidade. Quantos irmãos ombreando no trabalho de Jesus, dentro da instituição espírita, fica com inveja um do outro. Fica bravo porque o outro atende mais do que ela. Dentro da instituição espírita. E os espíritos aproveitam esse pontinho fraco e começam a alimentar ideias. À noitezinha, na hora do sono, eles vão lá e dão ordens. E a gente cumpre. Por quê? Porque eu gostei da ordem. Eu achei um barato essa ordem. Me deu um frenesi. Eu vou fazer isso mesmo. Continua Emmanuel. No livro Pensamento e Vida, mensagem de número 27. Depois vocês vão ler, tá? Então, vou repetir. Quanto mais nos rendamos a essa ou aquela ideia, no imo de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela, a expressar-lhe os desígnios. É assim que se formam estranhos desequilíbrios que, em muitas circunstâncias, concretizam moléstias e desalento. Gente, olha isso daqui. É assim que se formam estranhos desequilíbrios que, em muitas circunstâncias, concretizam
doenças e desalento. Doenças. Gente, quando nós encarnamos, existe uma programação. Uma programação. Você vai reencarnar na Terra, você vai reencarnar no Brasil, você vai reencarnar em Manaus, você vai ter o pai, o Pedro de Souza, você vai ter a sua mãe, Maria de Nazaré, você vai ter 12 irmãos, 4 vão desencarnar, vai ficar um número de 8 irmãos. Você vai estar assim, então há um roteiro. Há um roteiro. Mas as particularidades estão por minha conta. Normalmente, a patologia expiatória, a enfermidade expiatória, quase sempre, ou eu acabo nascendo com ela, ou ela me desenvolve logo na infância e me acompanha por uma vida inteira. Mas a massificação das patologias que nós vamos adquirindo já depois de uma certa idade é resultado da minha atitude. Pega um carro novinho, zerado, não fica dando manutenção nele não, para você ver onde é que ele vai parar. O primeiro ano tá maravilhoso, o segundo ano, terceiro ano, quinto ano adiante, o bicho já começa a ficar capenga. E o organismo é do mesmo jeito. Você acha que aquele nosso pico de raiva, aquele nosso grito, aquele nosso desespero, aquele nosso ciúme, aquele nosso ódio, aquela nossa inveja, a nossa vingança, o nosso jeito duro, você acha que isso não vai estourar um câncer? Vai. Você acha que esse nosso jeito triste, choroso, melancólico, poxa, ninguém gosta de mim, não vai abrir uma depressão? Vai abrir uma depressão. Vai abrir. É a auto-obsessão. E não estava na programação. E não há mal que eu faça a outrem que esse mal não fique impregnado em mim. Não há perseguição que eu faça a outrem que esse mal não fique impregnado em mim. É assim que se formam estranhos desequilíbrios que, em muitas circunstâncias, concretizam moléstias e desalento. Aflição, que é o que nós estamos vivendo, e loucura. Loucura. Aflição e loucura. Eu acho engraçado. As pessoas agora começam a pensar em morte. Eu digo, por um acaso nós éramos Highlander? Eu acho que é esse. Lembra daquele filme, aquele homem que nunca morria? Nós somos imortais, organicamente falando? Por que eu vim só pensar em morte agora? Todos os dias, quando eu saio da minha casa, eu posso ir e não voltar. Eu tive um irmão com 23 anos, saiu de casa, sofreu um acidente e não voltou. Só a notícia. Aí Ayrton desencarnou. Todas as pessoas que Jesus curou morreram. Então é preciso um vírus para eu lembrar que eu sou mortal? Para eu lembrar que eu vou ter que prestar conta? Para eu lembrar que a vida orgânica tem começo, meio e fim? Então é hora da gente pensar. É hora da gente começar a pensar. Porque isso daqui, olha, aflição e loucura, que eu chamo de auto-obsessão, inclusive, quando não plasmam esses espíritos a crueldade e a morte. Então, esses espíritos podem concretizar doença, moléstia, é o teu pensamento. Lembra que existe uma sintonia, parceria, troca, que ele vai chamar de permuta. Então, ele diz assim, então vai ter moléstia, ou seja, doença, desalento, aflição,
loucura, quando não plasmo também, crueldade, crueldade e a morte. E a morte. Hoje, diz Emmanuel, é um pingo de sombra, um negocinho. É uma obsessãozinha leve, é uma ideiazinha besta. Aquela coisinha que passou na tua cabecinha. Hoje é um pingo de sombra. Amanhã é uma linha firme, que a coisa vai crescendo. Para depois fazer-se um painel vigoroso. Eu adoro Emmanuel, olha. Isso aqui é mensagem, sabe, gente? Pega uma mensagem dessa aqui, puxa a vida. É maravilhoso. Um painel vigoroso do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Em turbilhão de trevas. Não pensa que para eu viver na treva eu tenho que desencarnar. Não. Muitos de nós estamos encarnados vivendo um inferno psíquico. A pessoa não tem paz. A pessoa não sabe mais nem sorrir. Já vive um inferno. E, gente, nós espíritas estudamos as obras de André Luiz, a gente vai se deparar com umbral. Gente, umbral é café com leite. Umbral é aquele período de perturbação que o espírito fica ali e tal. Mas se você decidir, eu costumo dizer assim, quando o espírita vem me falar só de umbral, eu digo, essa criatura parou no livro Os Mensageiros. Porque tem Nosso Lar, Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, Missionário da Luz, Missionário da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação. É uma sequência. Agora, o nosso querido André Luiz, ele não vai falar de vale no primeiro livro, nem no segundo, nem no terceiro. Ele vai falar no quarto. Vale e cavernas. Vale e caverna. E espíritos, uma coisa linda, não tinha crianças. Não tinha espíritos nesse estado, nesses ambientes, André Luiz comenta. Mas idosos, adultos, jovens, mulheres, homens, cada um vivendo a sua loucura íntima. Cada um sofrendo o resultado da sua última encarnação. Quando não plasma a crueldade e a morte. Então, hoje é um pingo de sombra, amanhã é uma linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso. A pessoa vive aquilo. Então, começou um pingozinho, depois uma linha firme, agora é um painel. Ou seja, tu passa 24 horas idealizando aquilo. Sintonia total. Total. Do qual assimilamos apelos, pedidos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Nos aprisionam em turbilhões de trevas. Gente, tudo que é prisão é mal. O que é estar aprisionado? Eu não consigo me libertar. Eu não consigo deixar de pensar isso. Eu não consigo sair dessa trama. Isso é prisão.
E quase sempre fui eu que criei essas grades em torno de mim. Urge, o Emmanuel usa muito essa palavra. Quando ele diz urge, é acelera mesmo. Urge, pois, que saibamos fugir, desassombrados, sem medo, aos enganos da inércia. Enganos da inércia. Porque o espelho ocioso, o espelho é a mente, que ele usou lá no primeiro capítulo. Mente ociosa. Tem um dito popular: cabeça vazia, oficina do diabo. Mas hoje, quando a gente fala em trabalho, a nossa visão é outra. Porque eu saí de casa às 6 horas da manhã, voltar às 10 horas da noite, só atrás do dinheiro, do poder, e vou passando igual um trator em cima de todo mundo, dizendo, te vira! Sinto muito. Mas não é desse trabalho que ele está falando. Porque essa não é uma mente ociosa, mas é uma mente infernal. Então, aqui o que ele está falando, desse espelho ocioso, gente, a mente da gente, a gente não pode deixar ela como lá o pagode do filósofo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva. Deixa a mente me levar, a mente leva eu. Gente, não dá. A mente eu tenho que dar rumo para ela. Eu tenho que dar norte para ela. Eu tenho que orientar minha mente. Que, na verdade, eu estou falando do pensamento. Se eu educo o pensamento, a mente se evolui. A mente cresce. Mente não é pensamento. Pensamento é um atributo do espírito. Mente é uma construção ao longo dos milênios. A mente de um homem das cavernas não é igual à mente da Conceição. Ou de um de vocês. Então, foi um processo de evolução. E uma mente pautada no processo da evolução, o pensamento é outro. Nós temos pessoas extremamente intelectualizadas, mas com pensamentos imorais. Nós temos pessoas intelectualizadas, mas psicopatas. Psicopatas. Uma das características do psicopata é se desassociar da emoção. Passa por cima de tudo e de todos. Te vira. Então, meus irmãos, quando eu vejo dentro da administração pública um irmão errando, eu me compadeço. Porque eu estudei sobre o vale. Eu estudei sobre as cavernas. E 70 anos, 80 anos aqui na Terra é um sopro. O sofrimento não é fácil. E que isso também sirva para todos nós. Para todos nós. Temos data de validade. Vamos prestar conta com o nosso trabalho na casa espírita. Vamos prestar conta com a família que Deus nos confiou. Vamos prestar conta de todos os talentos que Deus nos emprestou e como utilizamos ele. E quando nós estamos interligados com esses espíritos, quando a gente sai do corpo, são eles que virão nos receber. Por exemplo, quando o nosso Chico Xavier saiu do corpo, diz Joana de Anjos, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que o próprio Cristo veio receber. Quando o apóstolo Paulo, está lá no livro Paulo Estevam, quando ele sai do corpo, o primeiro a recebê-lo, ele cego, foi Ananias, devolvendo a visão espiritual agora. E logo depois chega Jesus, Abigail e Estevão, para receber o Marte do cristianismo,
o divulgador da obra, o homem que se anulou 100% para viver o cristianismo, para divulgar a obra. Merecia ser recebido por Jesus. E nós? Que serão as nossas companhias que virão nos receber, gente? Urge, pois, que saibamos fugir, desassombrados, aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso, a mente, de nossa vida, em sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal que, em nos vampirizando. Então, aí, a pessoa que fala em vampiro está pensando que está sugando sangue, sugando energia. Não, gente. É sugando a nossa vida. A nossa liberdade de ter atitude própria. A nossa liberdade de dizer, eu quero é seguir Jesus, eu não quero mais seguir mal nenhum. Eu quero atender a atitude de Jesus, eu quero poder fazer como Jesus, eu quero poder me libertar desse tipo de situações. E não estarmos submetidos a esses vampiros. E às vezes nós somos vampiros também. Em nos vampirizando, estendem sobre os outros, que eu passo a ser um espírito mal também. E eu acabo que estendendo sobre os outros as teias. Lembra da aranha lá engatada naquelas teias? Ele fazia essa comparação. Teias infernais da miséria, essa miséria aqui é miséria moral, e do crime. Quando eu falo em crime, quando o Emmanuel fala em crime, isso é bem longo. Porque basta uma assinatura para que isso seja um crime. Basta um dar de ombros ou um lavar as mãos, eu não tenho nada a ver com isso, para ser um crime. Ele finaliza dizendo assim: dar novo pasto, pasto é alimento. Dê novo alimento à mente, pelo estudo que é leve. Gente, eu vou fazer, não é uma crítica, é um lamento mesmo. Os nossos estudos nas instituições espíritas. Às vezes a gente está no grupo de 12, 15 pessoas. O dirigente não se preparou, vai com a apostila embaixo do braço para ler a apostila dentro da sala. Quando a Federação Espírita Brasileira fez o estudo apostilado, essa apostila, foi para dar um norte. Tanto é que vem as biografias retratando aquele tema. Os nossos irmãos dirigentes que se predispõem a fazer um trabalho com Jesus, não se preparam, porque não tiveram tempo. Então, se eu não quero fazer sacrifício em sacrificar minha hora de lazer para me preparar para o trabalho, por que eu me prontifiquei a fazer esse trabalho? Eu vou arrumar mais débito. E o dirigente não se preparou e vai ler a apostila. E os participantes, também ninguém estudou. Ninguém se preparou, ninguém leu. Apesar de já ter o livro na mão, tomo 1, tomo 2, tomo 3, não sei mais quantos tomos são. Mas não, ele deixa inclusive dentro do carro, que é para não esquecer. Aí vai para dentro da sala, fica lá 1 hora e meia, enchendo linguiça, contando da vida. E sempre tem aquele que fala pra caramba, e fica falando da vida, falando de um problema. Aí tem sempre o político dentro da sala. O político é aquele que fala muito, que gosta de... Acabou 1 hora e meia de estudo, espiritismo não teve. Eu sempre falo, gente, meus irmãos, palestra
Se é dentro da instituição espírita, e se é dentro de um congresso, tem que ser palestra espírita, não palestra acadêmica. Se eu quero ouvir uma palestra acadêmica, eu vou procurar um estudo acadêmico. Mas se um congresso é espírita, se a casa é espírita, tem que ser palestra espírita pautada na codificação kardeciana. Pautada, eu quero ver citar Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Pensamento e Vida, as obras psicografadas por Franciscano Xavier. Ninguém vê, ninguém escuta mais isso se perdeu. Que pena! Vejo nisso uma obsessão coletiva quase. Porque quanto mais ignorante nós formos, melhor marionete. E o que a treva quer? Que a gente não saiba mesmo. Às vezes vai o palestrante para contar piada e a gente ri e acha o máximo aquilo. Tolos. Perdemos tempo. E tempo precioso. Emmanuel diz, urge. Urge. Temos visto irmãos fazendo live, pura vaidade. Conteúdo nenhum. A gente já fica, pelo amor de Deus, já dá vontade de chorar. Então, esse é o momento, as obras kardecianas, as obras da codificação, falam tudo do que a gente está vivendo. A doutrina é o consolador prometido, ela vem e nos deu todo o consolo para nós passarmos por isso que nós estamos passando, e a gente vê espírita correndo da sala para a cozinha desesperado. Por quê? Porque não estudamos o Espiritismo. Porque não entendemos nem o Evangelho. Dar novo pasto à mente pelo estudo que é leve. Estudo que é leve. Então, se eu for para a instituição espírita estudar, se prepare. Se o teu dirigente, o irmão responsável, não se preparou, se prepare você. Faça a sua parte. Comente o livro. Leve citações do Livro dos Espíritos. Leve citações. Veja a biografia que está ali. Mas enriqueça o estudo. Não brinca, não perca esse tempo. Olha, Emmanuel diz, urge. E se eu estudo, outra coisa, o povo vai e dorme. Se eu vou para um trabalho, se eu vou para um estudo, dormir. Dormindo você não aprende nada. Porque o estudo é assim, eu estou ouvindo e eu estou tendo que fazer reflexão da minha vida. Porque tudo que eu sei, a minha consciência vai me cobrar. Então eu tenho que fazer uma autoavaliação, eu tenho que estar pensando ali. Eu não posso dizer assim, isso aqui serve para fulano. Vou, inclusive, marcar aqui para dar para fulano. Se você faz isso, zero. Mecanismo de fuga, você está transferindo. Se é eu que estou ali dentro daquela sala, é para mim que serve. E se me dá sono, levanta, dá 3 pulos, joga água gelada no rosto. Faz qualquer coisa, mas não durma. Porque isso é uma ação obsessiva. Finalizando, ele diz assim. E detalhe, se você vê uma colega de estudo, dá uma cutucada assim, minha irmã, acorda, criatura de Deus. Você vai ficar dormindo? Gente, reunião mediúnica. Eu já participei de reunião mediúnica de ouvir o ronco. E tu pensa que é espírito? Não, é o irmão, a criatura que deveria ser médio de apoio, está roncando. Aí volta. Eu vi uma imagem assim, conversa. Tem que estar acordado, lúcido, vibrando por todos os irmãos que estão se comunicando. Então, para que esse estudo aqui, que diz assim, dar novo pasto, novo alimento à mente pelo estudo que é leve. Então, ou seja, tem estudo que não é leve.
Qual é o estudo que não eleva? Aquele estudo feijão com arroz, que tu conta a história, aí tem aquele que vai contar, aí o dirigente deixa, né? Ele deixa contar porque ele precisa que o tempo passe. Porque ele não se preparou. Ninguém se preparou. Teve um estudo aí que é leve? Não teve. Que é leve o que? A mente. E consagrar-se em paz ao serviço incessante. Consagrar-se em paz ao serviço incessante, em paz. Consagrar-se ao serviço em paz. Porque às vezes você está trabalhando na casa espírita, mas está igual uma barata tonta. A cabeça fica isso, e numa loucura, não. Tem gente que se perturba com a hora, fica desesperado. Então, dentro da instituição, eu estou ali fazendo o trabalho, calma, sossega a mente. Como é que você ali tem que, principalmente, acalma a tua alma para que você possa receber a inspiração do alto. Para que agonia? Isso não é só lá, não, gente. É o nosso dia a dia. Eu costumo dizer, eu adoro meditar. E eu juro para vocês, minha irmã está aí, ela está de testemunha. Ela é casada, mas ela sabe. O local que eu mais gosto de meditar é lavando louça. Eu lavo louça e fico ali, olha, refletindo. Então, ou seja, a mente apaziguada. Que é leve e consagrar-se em paz ao serviço incessante, mas em paz. E em paz, gente, se eu trabalho fazendo coisa errada, eu não tenho como ter paz. Não tem. A paz, ela vem anexada à consciência tranquila. Aí alguém vai me dizer, Conceição, tem muita gente que não tem consciência. Tem. Porque a lei de Deus está gravada em nós. E quando eu faço errado, quando eu burlo a lei, eu tenho que tomar muito uísque para dormir. Eu tenho que tomar muito calmante. E eu tenho que rir bastante, dar gargalhadas bem altas, para tentar disfarçar a culpa que eu carrego. É a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas. O Emmanuel coloca algemas. Algemas é o quê? Prisão. Meus irmãos, foi bem leve, bem light. Os amigos espirituais aqui nos intuindo, sentimos 100%. Era o que todos nós precisávamos ouvir, inclusive eu. Eu oriento, dou uma sugestão. Leiam o Boa Nova, capítulo 8, intitulado Bom Ânimo. Bom ânimo. É a fala de Jesus com o nosso querido Bartolomeu. Diz o nosso querido Humberto de Campos que Bartolomeu era o discípulo que mais trabalhava com Jesus, era aquele que mais se colocava ali à disposição realmente do trabalho, era o mais ativo. Era o mais ativo. E assim, eu vou abrir para pergunta, eu acho que o Fabinho e a Aline me dão uns 15 minutinhos, caso tenha pergunta, eu não prestei muita atenção, Tranquilo. eu estava bem concentrada, mas assim, só para finalizar a nossa parte, tem um comentário de Jesus com esse diálogo com Bartolomeu, porque a característica de Bartolomeu é que ele era muito triste. Bartolomeu era triste, mas triste por quê? Porque ele não aguentava ver a atitude das pessoas, a dificuldade, a política. Vai lá ver, bom ânimo. E Jesus olha para ele e disse essa frase que me emocionou. Bartolomeu,
Já viste uma boa notícia não produzir alegria? Boa notícia é a boa nova. Bartolomeu, tu está escutando a boa nova? Isso não te traz alegria? Então, hoje, Jesus repete, meus irmãos, tu estás ouvindo o Espiritismo, a terceira revelação, e não te traz alegria? Tu já sabe que ninguém morre. Tu já sabe que ninguém vai errado. Tu já sabe que existe uma programação, uma lei chamada ação e reação. E tu já sabes que tu retornando à pátria espiritual, tu vai encontrar todos os teus afins. Espero que sejam bons. Mas poder ser recebido por pessoas queridas, se nós dermos o merecimento disso. Por que a tristeza? Alegrai-vos. Então, o espírita, o irmão que conhece Jesus, que estudou o Evangelho, que conhece a imortalidade da alma, que compreende quando Jesus voltou e apareceu a Madalena. Era dizendo: ninguém morre. Ninguém morre. Então, a sugestão aí do capítulo 8 do livro Boa Nova, intitulado Bom Ânimo. Leiam, estude, reflita, porque a fala do nosso Senhor Jesus é assim maravilhosa. Agradecemos aos espíritos aqui presentes. Tem pergunta, gente? Primeira pergunta foi da Sônia Costa. Ela pergunta: como se explica a obsessão de criança? No caso, em crianças, né? Essa pergunta é só a gente parar para pensar que o espírito, se a obsessão é no processo da infância, isso é um inimigo do passado. Isso é um inimigo do passado. Então, esse espírito que está encarnado, ele está em um corpo infantil, mas é um espírito milenar. E esse espírito que o persegue tem tanta raiva, tanto ódio, que conseguiu acompanhá-lo. Aí a pergunta é: há sintonia entre eles? Há. Porque esse espírito encarnado que está ainda no corpo infantil não lembra, mas carrega culpa. E a culpa já é um processo de sintonia. Aí você vai me perguntar: por que Deus permite? Deus permite para que a gente possa aprender. Agora está no corpo infantil, mas já foi um adulto. E meus irmãos, para um espírito me perseguir de uma vida para outra, eu aprontei muito. Eu aprontei muito. Mas olha, a graça divina normalmente permite essa reabilitação com os obsessores encarnados em família. Então é aquele filho difícil, é aquela filha difícil, é aquela mãe difícil, é aquele pai difícil, é aqueles irmãos que se odeiam. Normalmente o processo de reabilitação é assim, é familiar. Alguns casos vêm nesse processo. Então, o que fazer com essa criança? Levar na evangelização infantil e quase sempre esse espírito, que também é necessitado, poderá ser atendido em nossa reunião mediúnica e conversar com ele. Porque ele também está se prejudicando. Quando eu vejo um processo desse caso, um processo obsessivo em que um espírito... Porque aqui nós falamos muito da obsessão, o Emmanuel abordou essa obsessão mesmo na horizontal, essa nível de comportamento. A que você me pede é a obsessão vinculada à vingança, a ódio. E eu confesso para vocês, eu atendo com muito carinho esses espíritos desencarnados. Por quê? Porque eu sei que eles carregam uma dor muito grande. E se nós formos ouvir as histórias deles, a gente chora. Então, aquela criancinha com aquela carinha lindinha de anjo deve ter aprontado e aprontou muito.
E Deus permite. A mesma coisa, por que Deus permite que haja vale? Por que Deus permite que haja caverna? Para a gente aprender, gente. Se o teu filho apronta, tu vai lá e passa a mão, resolve tudo. O teu filho apronta, tu vai lá e resolve tudo. Sinto muito. Esse filho não vai aprender nunca. Só que vai ter uma hora que papai e mamãe não vai estar lá. E esse filho vai sofrer. E pai e mãe também, porque vai estar no mundo espiritual sofrendo sem poder resolver. Então, o bom pai, a boa mãe, deixa o menino sofrer as consequências. É o que Deus faz com a gente. No processo da educação, se é necessário, deixa ele sofrer as consequências. Deixa o espírito procurar ele e realmente persegui-lo, que é para ele, antes de fazer o mal, pensar 2 vezes. Então, o maior processo de educação, de evangelização, essa pedagogia divina, é deixar o filho sofrer as consequências. E detalhe, quando a gente atende esse espírito, que ele consegue perdoar, abrir mão dessa perseguição, ele se liberta. Mas aquela criaturinha tem um débito. Um débito com quem? Com a lei. E na hora exata ela vai ter que reparar. Então não pense você que retirar um obsessor, um espírito, que na verdade ele quase sempre é a vítima, retirá-lo, isso não quer dizer que a pessoa vai ficar bem maravilhosa, não. A pessoa tem um débito. Tem um débito. Então é por isso. Caso de criança, é um processo de outras vidas e a própria culpa que a criança carrega, a nível inconsciente, já faz com que o espírito tenha uma ação sobre ela. Porque o espírito não vê a criança, o espírito vê aquele inimigo. Vamos lá. Hoje em dia, os jovens passam horas jogando jogos violentos, competitivos antes do sono. Essa idade é difícil ajudar. O que podemos fazer? Muitos estão apresentando problemas psiquiátricos. Já é o resultado. Eu tenho sobrinhos dentro de casa. Mas é aquilo que eu digo, eu não sou mãe, eu sou tia. Se fosse um filho meu, eu não deixava. O que falta hoje para os pais é pulso, que a gente não tem. O menino não trabalha, não tem dinheiro. Quem foi que comprou o brinquedinho para ele ficar lá, matar um, matar um, matar um, matou, passa o dia todo matando? Então, ou seja, se o teu filho, esse espírito encarnado, tem predisposição para a violência, você está estimulando. Você está dando açúcar para a abelha. Desliga o microfone, gente. E o que acontece? Aí nós acabamos de estudar. Se eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou fazendo, eu estou pensando, eu estou vibrando, logo eu estou em sintonia. E não é só isso não, gente. A descarga de energia que esse jovem, por isso é que eles estão enfermando, cai no corpo, é tamanha. Eu digo, gente, os jovens de hoje vão viver menos. Não fazem exercício. Tem uma vida sedentária em frente ao computador. Tem vícios, álcool, cigarro, drogas, sexo. O maior índice hoje de HIV está nos jovens. Responsabilidade de quem? Papai e mamãe. Tudo pode, não tem limite. Menino fica trancado dentro do quarto. É a geração morcego. Passa a noite acordado, o dia dormindo. A gente quer o quê? Então, qual vai ser a dor dos pais? É ver o sofrimento dos filhos. E não poder fazer nada agora. Então, faz mal? Faz. Prejudica? Prejudica. E se a pessoa tiver predisposição, daqui a pouco sai matando todo mundo. E fica com a mente perturbada, a mente cansada. É um gasto de energia desnecessário. Vamos lá, Fábio, o próximo. Vamos lá para a próxima. Tem mais uma? Tem várias aqui. Lígia Alves.
Em resumo, qual seria a fórmula para evitar a obsessão? Eu acredito até que já foi respondido, mas a gente pode Foi bem, relembrar. bem respondido, Foi. Lídia, bem respondido mesmo. Estudo, pensamento, evangelização. Em resumo, cola em Jesus que tu brilha. Em resumo, as lições do nosso Senhor Jesus é para nós nos tornarmos pessoas felizes e sem algemas. Isso, evangelho. É isso aí. A Núbia Santoro pergunta: como identificar uma pessoa obsidiada? Núbia, eu não tenho que me preocupar em identificar no outro. Isso não vai te tornar uma pessoa melhor. Eu tenho que me preocupar quando eu estou num processo obsessivo, quando eu estou recebendo sugestão de espíritos perversos, quando eu estou em sintonia. Então, ou seja, identificar no outro se a atitude do outro é mal, pronto. Não precisa mais pensar duas vezes. Mas lembra que a pessoa está no indo, lembra que a pessoa é um parceiro, lembra que a pessoa está no processo de troca. Então, se a atitude reconhece-se a árvore pelo fruto, acabou. Se o fruto é mau, a árvore é mau. Se o pensamento é mau, a árvore é mau. O pensamento é o fruto. A árvore foi quem te emitiu, inclusive você. Então, eu não tenho que me preocupar com o outro. Eu tenho que me preocupar comigo. Foco em ti. Identifica as sugestões que vêm te chegando no pensamento. E o outro vai responder por ele. É aquela questão, né? Que a gente, o espírito obsessor, ele não faz nada sozinho, né? Ele não tem essa possibilidade de comandar, a não ser como já está em estado de subjugação, mas a pessoa precisa entender que se a pessoa está deixando, é porque ela tá envolvida, ela está permitindo, e aí a gente tem que realmente se preocupar com a gente, né, e orar por ela, mas ela está permitindo, então ela tem responsabilidade, com certeza. Vamos. Gente, olha, só para a gente entender, Jesus. Pedro estava ao lado de Jesus. E os discípulos ali discutindo quem era o maior entre eles depois de... Antes da Páscoa, da comemoração, Jesus conversando com eles. Momento antes perguntou o que os homens dizem de mim. Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias ou um dos profetas. Olha aí a reencarnação, né? Aí Jesus pergunta, diz assim, reencarnação, eu estou falando da ideia que ele já tinha. Aí Jesus pergunta assim, e vós, o que dizem? Aí Pedro pula e diz assim, tu és o Filho de Deus vivo. Aí Jesus diz, muito bem, Pedro. Bem-aventurados tu és, porque não é a carne e nem o sangue que te revela, mas meu Pai que está no céu. Então, ou seja, Pedro estava inspirado por espíritos nobres para dar essa resposta. E aí Jesus começa a falar tudo o que Jesus, iria passar na crucificação. Aí Pedro se revolta. Ele diz, como tu queres que eu aceite um Deus bom que permita que o filho passe por isso? Aí Jesus diz, cala-te, Pedro, pois agora tu falas como um filho da treva, das trevas. Dizendo que a partir daquele momento, Pedro estava sendo inspirado por espíritos perversos, ao lado de Jesus. Então, basta o quê? Sintonizar. Então, o que eu estou querendo dizer? Se você olhar para alguém e dizer assim, você está obsidiado, a primeira coisa, essa pessoa vai rir e vai dizer que é você que está obsidiado. Então, não adianta. Ore, como diz o Flavinho, e se for necessário, se afasta. E deixa a vida agir. Exatamente. Eu sempre lembro de uma coisa que você está falando, lembro sempre que a gente acha que a gente é dono das pessoas, né? Meu filho, meu marido, minha esposa, e a gente esquece que o pai
primeira pessoa é filho de Deus. Depois ela é seu esposo, seu marido, Uhum. seu filho, o que for. Então, Deus está tomando conta. Se a gente realmente confia em Deus, tem fé nele, a gente sabe que está tomando conta, né? Porque, assim, às vezes é difícil você ouvir assim, se afaste. Realmente, às vezes é difícil, mas às vezes é necessário, É, né? Senão você acaba é necessário, às enredado vezes é pela obsessão necessário. da pessoa. Exatamente. Eu me lembro do Chico Xavier, um participante trabalhador, chegou bem cabisbaixo, não me lembro o nome, gente, me perdoe. Aí ele disse, óbvio que Chico já sabia, mas perguntou o que foi, fulano. Ele disse, problema com meu filho, né? Aí o Chico perguntou assim, é de maior? Já é de maior? É, Chico. Você não tem mais responsabilidade. Largue de mão, largue de mão. O Chico diz. Porque é aquilo, se eu protejo muito, eu prejudico. Eu prejudico, porque vai ter um dia que papai e mamãe não vai estar lá. E a pessoa não vai saber fazer, gente. Entendeu? Então, tem um limite, assim, tem que ter, é necessário. Os animais nos ensinam isso. Essa lei do instinto, ele tem um limite. A partir de que o passarinho adquiriu asas, adquiriu penas, já sabe voar e pegar o alimento, acabou, meu filho. Olha aí Deus nos dando uma lição, né? Então, às vezes, é necessário dizer não, é tão bom para a educação. Né? É verdade. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Doris, mas é com relação à disponibilização das palestras. Depois a gente vai verificar isso aqui, tá, Doris? A Lúcia Barbosa Lima, ela pergunta: tenho um irmão mais velho que eu cresci ouvindo que ele tinha problemas mentais. Percebo que comigo ele é extremamente agressivo e algumas vezes tentou me agredir fisicamente. Isso teria alguma relação com obsessão? Olha, se ele é agressivo, particularmente com ela, existe aí um vínculo entre os dois que não é de amor. Eu não sei se essas. Porque às vezes tem um monte de gente querendo ser médico, né? Mas a pergunta é: já foi levado a um psiquiatra para fazer uma avaliação para saber se há realmente transtorno? Agora, se ele vive de bem com todo mundo e apenas com ela, aí é aquilo que nós acabamos de falar. Muitas vezes, espíritos obsessores reencarnam na mesma família. Como irmãos, às vezes, que é para ver. Agora, a pergunta que tem que se fazer é: se ele a trata mal, quem é a vítima aí? Quem é que está precisando dar um perdão? Quem é que está precisando recuperar? Porque se ela não tem esse sentimento para com ele, mas ele tem para com ela, é porque ele ainda não perdoou. E o que ela deve ter feito não foi pouca coisa. Então, por isso, esse acolhimento é aquilo que diz lá o Evangelho. Se tu tens um filho que, de certa forma, só falta olhar para ti e dizer eu te odeio, o que o Evangelho diz? Abraça esse filho e diz me perdoa, meu filho. Hoje eu lhe amo muito. Então, é esse movimento. Se esse meu irmão me trata tão mal, a lei está me dizendo assim: ama. Gente, quando nasce dentro do mesmo, baixo do mesmo telhado, vem um anexo assim. Esse aqui urge, 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 urge. Tu não tem como escapar. Então, se eu quero, no futuro, um lar tranquilo, não arruma encrenca. Que vem tudo para dentro do mesmo buraco. Olha, André Luiz, o pai dele tinha 3 amantes. O caba era danado, né? Três fofetes. A mãe desencarnou, estava linda, bela, maravilhosa no mundo espiritual. Problema. O pai estava onde? Enrolado no vale. Nos umbrais, na verdade era no umbral da vida. Com quem? Com as 3 amantes. Que elas não perdoavam, porque ele passou uma vida inteira enganando. Não, eu vou deixar, vou ficar com você. E nunca ficou. E elas ficaram com ódio. Aí o André Luiz, ô mãe, o que a gente pode fazer por pai? André, eu vou nascer de novo, como esposa. Eu digo, pelo amor de Deus, por isso que ela é evoluída.
Ela se predispôs a vir de novo esposa desse ser. E as 3 amantes vêm como filhas. Imagina o equilíbrio desse lar. E uma mãe é meio. Entendeu? Então, família é urge, urge, urge e urge. Se a tua família é tranquila, tudo legal, BBB, bababá, maravilha, tu não arrumou encrenca. Mas não deixe, não seja ausente. Pegue firme, não tenha medo. Se precisar dar um berro, dê. Mas mostre que você é pai, que você é mãe. Né? Mostre. Vamos lá. Pode uma pessoa ser obsidiada em estado de sonambulismo? Isso é uma pessoa, esse povo que pergunta interessante. Primeira coisa, entender sonambulismo. Sonambulismo que ela está falando é esse movimento que a pessoa levanta e vai. É a resposta lá que o nosso querido Emmanuel falou, que é à noite, no momento do sono, é o horário a qual eles têm mais predisposição, porque a pessoa libera geral, e ali eles podem dar, ele disse, não é sugestão, não, ordens, para que quando você acorde, venha fazer. Naquele processo de sono, gente, a pessoa, de sonambulismo, a pessoa está ali naquele movimento meio que mecânico, sem consciência. Então, não é ali naquele momento. É realmente, o estrago é quando a gente está acordada, fazendo as nossas besteiradas. Qual é a próxima, meu filho? Então, a próxima é do Ricardo. O espírito obsessor pode ser um membro da família desencarnado? Acredito que já foi até respondido, né? Mas. Pode. Agora, sempre lembra disso, sabe, gente? Nesse processo de revolta, de ódio, ama. Olha, só para finalizar, rapidamente, no livro Dois Médiuns, tem um caso lá de um espírito que estava há 3 séculos. Acho que eu até contei no estudo passado, no ano passado, mas se contei, vocês vão ouvir de novo. 3 séculos preso dentro de uma casa. Ele não saía, o espírito não saía. Ele matou nessa casa esposa e irmão. E ele não saía dali, ficava preso. Então um cidadão decidiu comprar a casa. Um senhor já de idade. E chegou lá, enfrentou o fantasma. O fantasma apareceu para ele. Ele tomou um susto que ele morreu. Pum. Aí o filho do senhorzinho, com raiva do fantasma, foi lá para tomar satisfação e levou uma tapa. Kardec soube dessa história e evocou esse espírito. Kardec. E esse espírito foi e contou a sua história e disse que ele realmente tinha matado o cidadão e que ele tinha dado uma tapa no outro, que foi para lá afrontar ele. E Kardec conversou com tanto carinho, orou por ele, que ele disse: nunca tinham orado por mim. Nunca, 300 anos, nunca ninguém se preocupou comigo. Muito obrigada. Eu já me sinto bem melhor. E mais na frente, no livro dos médios, tem um caso lá de duas irmãs que elas passavam por uma obsessão, o espírito obsessor, mas era efeitos físicos. Eles entravam, o espírito abriu as gavetas do armário, da roupa, tirava todas as roupas e rasgava. Imagina, gente, o desespero. E eles faziam isso constantemente. E aí Kardec São Luís, acho que é São Luís, responde, e aí Kardec pergunta por que não, isso não cessa. Aí o São Luís responde assim: porque elas são maledicentes, são fofoqueiras, não mudaram nada. E esses espíritos que são inimigos do passado, quando olham para a atitude delas hoje e veem a mesma pessoa, eles se revoltam e fazem isso. Então ainda tem isso. É aquilo assim, um espírito tem raiva de ti, ele se aproxima de ti.
e vê que você não mudou, a raiva dele continua a mesma. Tá vendo? Isso não vale nada. É a mesma pessoa. Agora, quando esse espírito magoado, com ódio, que se aproxima e vê o esforço que você está fazendo hoje e que você não mais repete as atitudes do passado, isso já abranda o coração dele. E só para quem não ouviu, lá atrás, o homem morreu com susto, morreu. Kardec evoca São Luís e São Luís diz assim: estava na programação do velho morrer mesmo. Só aproveitou a deixa. Mas que ele ia morrer naquele dia, naquela hora, ele ia. O susto só deu uma aceleradazinha no infarto. Pronto, acabou. Mas estava na programação. Então, eu acho isso tão legal que a gente diz assim: tudo está na programação quando a gente não provoca. Tem coisa que a gente provoca e fugiu da programação. Mas se a gente está trabalhando redondinho, é acontecer porque estava dentro da programação. Acho que deu, né, gente? Foi ótimo. Graças a Deus. Foi bom. Aí eu quero ouvir as mensagens agora. Foi bom, gente? Ficou muita dúvida? Tem muitos agradecimentos aqui, viu? Acho que se eu for ler, não vou terminar hoje. Que bom, que bom. Muito bom, muito bom. Beijo. Conceição, muito obrigado. Muito obrigado a todos que ficaram até agora conosco, de coração. Muito obrigado. E, assim, é só alegria mesmo, só bênçãos. E, Aline, se você quiser falar alguma coisa. Quero sim. Mais uma vez, Conceição, quero lhe agradecer. Muito, muito, muitíssimo, porque você aceitou esse desafio conosco, de toda semana estar aqui, de nos ajudar, e principalmente pela lucidez do estudo. Tirar as dúvidas, tocar nos pontos mais delicados, não é uma tarefa fácil. E você faz isso com uma maestria incrível. Impressionante como, à medida que você falava, eu via passando no chat: eita, tia, tá doendo, porque realmente chamou a consciência de cada um de nós. E a minha em particular. Então, você sabe todo o carinho, todo o amor, todo o apreço que eu tenho por você. E aí, todos os 180 agora também vão saber. E isso é muito bom. É muito bom porque você nos chama à razão, nos dá a responsabilidade, nos chama à lucidez e dizer: minha irmã, depende de você. Então, desconecte, saia dessa. Então, isso é muito bom, Conceição. E dito isso, com aquele seu jeitinho, de repente com uma fofolete pelo meio, isso é muito legal, porque vai amenizando, vai também nos confortando. Então, eu te amo muito, quero te agradecer imensamente, e dizer que vamos combinar para a próxima semana. Jesus conta contigo! E ele sabe o quanto eu amo ser instrumento do trabalho com ele. Para mim é uma alegria enorme. Muito obrigada, minha irmã. Tenha uma noite maravilhosa. Aquela noite dos justos, de quem trabalhou mesmo, que fez o serviço completinho do bem, hein? Fica na paz. Obrigada.